Hoje eu tô aqui para compartilhar uma parada com vocês, né? Antes de tudo, já se inscreve aí no canal, tá? Não deixe de se inscrever. Como eu falei, eu tô documentando uma jornada que eu tô passando aqui, né? Na construção de um novo negócio, trazendo também a experiência que eu passei nesses últimos 4 anos, reforçando, né? Eu não tô aqui para ensinar nada para ninguém, tô aqui para compartilhar a minha vivência, meu dia a dia, as coisas que vêm fluindo aí com o tempo. E, cara, hoje eu tava tendo uma conversa com a Duda. A Duda trouxe essa parada pra gente conversar ali, que foi a grande questão que ela percebeu que estava rolando com ela ali. E eu acredito que pode estar acontecendo com mais pessoas, né? Então, do que eu tô falando? Cara, as pessoas se acostumaram muito a comprar curso, né? Essa é uma das coisas. A nossa geração, né, eu me incluo nisso porque hoje em dia eu também estou me adaptando a isso aí, mas a galera acostumou a comprar muito curso, acostumou a ter muito conhecimento mastigado e as pessoas pararam de ler, cara. Né? Eu sei que tem muita gente aí que vocês veem e tal, que compartilha muito livro, que está lendo muita coisa, mas a maioria não é essa realidade. Né? Não digo que essas pessoas não leem, né? Mas eu digo que essas pessoas são a minoria. Essas pessoas que realmente leem, elas acabam sendo minoria. A gente se acostumou a comprar conhecimento mastigado, só que o grande problema do conhecimento mastigado é que, querendo ou não, ele vem com um viés de interpretação de outra pessoa. Né? Eu acredito que muitos dos problemas que a gente tem na sociedade hoje, eles são os mesmos problemas há anos. Então, eu acredito que muito conhecimento que a gente adquire hoje ali dentro de um curso, dentro de uma formação, ele foi mastigado por alguém há milhares de anos atrás, há séculos de anos atrás. Ele já estava sendo observado na sociedade, já estava sendo trazido como um problema, ou tem algum tipo de associação com um problema que acontecia há séculos atrás. E querendo ou não, como a gente parou de ler e ter esse tipo de conhecimento, a gente perdeu muito capacidade de memória associativa. Eu não sou médico, nem neurologista, nem porra nenhuma. Então isso aqui está baseado em cima da minha interpretação sobre o que está rolando. Então vejo que as pessoas perderam memória associativa, perderam a capacidade de pegar um conhecimento e lapidar ele para uma situação, para colocar em prática. Então eu sempre preciso de um curso, sabe, muito direcionado, muito cirúrgico, muito nichado, muito focado em algo. Tem que ser muito específico. Tem que ser muito específico para a gente conseguir absorver aquele conhecimento e colocar ele em prática. Então talvez isso tenha se tornado um problema, porque eu não digo que o curso é ruim. Ter curso, formação, ter esse conhecimento mastigado não é um problema. O grande problema é que o conhecimento mastigado ele te dá um resultado de alavancagem a curto prazo muito grande, muito bom. Então, no começo da jornada, isso é importante. Mas com o tempo, o que foi acontecendo na minha experiência é que quanto mais o negócio crescia, quanto mais a minha carreira desenvolvia, mais eu precisava adquirir um conhecimento mais profundo para exatamente ter essa capacidade associativa, porque os problemas começam a ficar maiores, né? Com a quantidade de grana que tu vai construindo, a quantidade de tempo que tu vai construindo no negócio, né? Elas importam muito para que você tenha que ter um conhecimento que, sei lá, seja iluminista, vamos dizer assim. Né? O iluminismo ele criava muito essa ideia de conhecimento associativo, de conhecimento lógico. Hoje o que a gente vê são faculdades. Nosso conhecimento ele é específico. Você faz faculdade de administração de empresas, faculdade de contabilidade. Por que as duas coisas não podem estar associadas em um só?
entende? Então, mais uma vez, o problema não é o curso, mas pode ser que você já esteja numa fase que não faça tanto sentido mais ir atrás de conhecimento mastigado. Não digo que é excluir isso da sua vida, mas cada vez menos você vai precisando disso. Até mesmo quando você vai adquirir um curso, né? Então, por exemplo, eu vou procurar uma mentoria, uma solução, uma consultoria para o meu negócio. Até isso, quando você desenvolve muito o teu negócio, a capacidade que você tem, mais uma vez o tempo de negócio, você começa a comprar coisas que vão te ajudar de forma mais geral. E não é que não tem micro especificidades nesses produtos, né? Mas eles começam a abranger um pouco mais o negócio. Então eu não procuro um negócio que vai, é uma solução que vai resolver conversão do meu closer. Eu tô querendo abranger o meu comercial inteiro. Então eu quero desde a prospecção até o fechamento. Talvez quem saiba, se eu tenho essa solução, até o CS, que vai conduzir o pós-venda. Então, para de comprar curso raso. Esse é o meu conselho, né? Mais uma vez, não sou dono de verdade. O que eu estou falando aqui é simplesmente experiência do que está ocorrendo, né? Do que eu vejo das pessoas que estão se desenvolvendo, que estão ao meu redor, o que está acontecendo comigo também. Cada vez mais eu tenho que buscar um conhecimento mais profundo. Então, cara, leia, né? Para de comprar curso e vai ler. Nós precisamos começar a ter essas trivialidades de você pegar um conhecimento que você tem no livro e se forçar a pensar. A gente não tem mais por que se forçar a pensar. É tão fácil você ter mecanismo de busca hoje, você tem tanto mecanismo de busca que você parou de pensar e você começa a esquecer que, tipo, tá, beleza, hoje a gente tem inteligência artificial, tem automação, tem um monte de tecnologia que auxilia nisso aí, mas é muito difícil que substitua o teu cérebro, mas teu cérebro tem que se desenvolver. O cérebro é uma musculatura, vamos dizer assim, né? Em capacidade de desenvolvimento, se você não treina o seu cérebro, assim como você não treina o seu músculo, nenhum dos dois se desenvolve. Então, é difícil substituir, mas é interessante que você treine isso. Eu não sou nenhum gênio, entendeu? Não tem nenhum tipo de genialidade, não acho que estou aqui para julgar nada, mas eu vejo que cada vez mais a tendência é que o conteúdo mastigado ele se torna meio básico, sabe? Ele acaba resolvendo pouco problema também dentro do negócio. Então, se eu resolver só a conversão do meu closer, eu vou resolver um pequeno problema do meu negócio, sabe? Então, mais uma vez, essa geração de capacidade associativa, ela vem através da leitura, mas é possível notar que das coisas básicas da vida isso também se perdeu. Como que a gente treina a memória associativa, né? O exercício que eu fazia, eu tinha uma memória bem zoada, né? Quando eu estava aí tratando a ansiedade é uma parada que, ainda mais quando você está tratando remédio, às vezes dá uma zoada na memória. Então você começa a ter que fazer exercícios, né? Pelo menos é o que eu tinha de terapia ali, meu terapeuta recomendava que eu fizesse esse tipo de exercício. Então eu fazia exercícios para desenvolver a minha memória, para que eu não ficasse dependente de ferramentas, de facilidades para conseguir o conhecimento ou a memória que eu precisava. Então você começa com pequenas coisas de, cara, eu deixei meu celular onde? Antes de eu perguntar para a Duda, amor, você viu meu celular? Cara, eu boto a mão na cabeça e eu me forço a pensar, entendeu? E aí é como se eu entrasse naquela cena de filme, sabe? Que você vê as coisas retrocedendo, as memórias da pessoa retrocedendo. É como se acontecesse isso, sabe? E tem que se forçar. Às vezes, cara, eu não conseguia lembrar de porra nenhuma. Mas algumas vezes dava um estralo de falar, pô, eu sei onde é que tá essa merda. Ia lá e achava. Começa com as coisas mais ridículas da vida. Eu tava falando com a Duda que uma das coisas que pode desenvolver a memória associativa dela, ela é horrível para decorar nome de carro, velho. Sei lá, ela deve conhecer 10 nomes de carro.
E um deles é o Fusca, que tipo assim, porra, não tem nada que pareça um Fusca. Dá para confundir um Fusca com um Porsche da década de 80? Talvez, mas pô, não, difícil ter um Porsche da década de 80 aqui, né? Então, eu comecei a falar para ela para utilizar essa, sei lá, essa distração que ela tem de tipo, porque ela não gosta de carro, então foda-se qual que é o carro, foda-se o nome, foda-se o modelo, quantos cavalos tem, qual que é a fabricante, ela pouco importa com isso. Logo, isso pode ser usado para fortalecer essa parte de memória, entendeu? Então, foi o que eu falei para ela, cara, começa a decorar o nome dos carros, você fala, pô, isso aqui é um Ford Fusion, isso aqui é um Volkswagen Virtus, isso aqui é um Passat, ah, isso aqui é um Gol GTI 97. Porque com o tempo você começa a desenvolver isso, você começa a decorar a data. Tá? Pô, esse carro aqui é um Gol 97 por causa dessa característica específica. Só que você tem que começar pelo básico. É a mesma coisa que o conhecimento, cara. Você começa pelo curso, que é mastigado, e com o tempo você vai criando outras vias de associação para não depender de conhecimento ultra específico. Repito, isso aqui é experiência que eu esteja vivendo. Talvez não funcione para você, talvez o que eu esteja falando aqui pareça grande baboseira para você. Se você acha isso, saia do vídeo aqui, fica à vontade, tá? Eu tô falando aqui para você que imagina que isso também faça sentido para você, que trocando essa ideia aqui comigo, você comece a pensar que na sua vida talvez isso também faria sentido, tá? Então, o que eu comecei a sentir, cara, era exatamente isso. Tipo, o curso não resolvia o tamanho do problema, tá? E o que levou, né? Qual que foi o gatilho? O gatilho é a gente para remodelar o negócio, para traçar novas metas, para entender melhor os produtos, o público e o que a gente está deixando de ofertar. Qual que é a janela de mercado que a gente estava perdendo? Qual que era o problema que eu estava deixando de resolver que o meu cliente daria muito valor nessa solução? E aí eu começo a perceber que falta inovação. Eu falei isso no meu Instagram esses dias, velho. Se você não segue lá aí, ó, segue aí, que eu falo essas baboseiras lá, mas pô, são coisas totalmente reais. A gente perdeu o costume vou usar o princípio das startups, que é você pegar uma ideia que talvez já exista, e não é copiar a ideia e lançar com outro nome. A maioria não dá certo. Quantas empresas você vê aí que copiaram o iFood, mas nunca chegaram do tamanho que o iFood está? Tudo bem que tem algumas empresas que são regionais e beleza, esse é o objetivo delas. Mas, porra, se eu pudesse ter um negócio do tamanho do iFood, ter um negócio do tamanho de outro aí, eu escolheria ter do tamanho do iFood, cara. Pô, é uma grana muito melhor. Vamos dizer assim. Então, o mercado de startup, você vê que as cópias, se elas não tiverem uma inovação que se diferencie do que já existia, não resolve. Tem que ter uma diferenciação, cara. Por que a Easy Tax foi tão diferente de chamar um táxi? Porque tinha algo inovador de verdade, irmão. Pô, achava o táxi mais próximo de você, sem você ter que ligar para ele. Ele chegava rápido, sabia exatamente onde você estava. Né? Óbvio que isso aí foi sendo desenvolvido com o tempo. Né? Eu sei como é que o aplicativo lá no começo não era um formulário. Tá? Tô falando do que foi a grande ideia ali. Isso só acontece quando o cara tem repertório e associação suficiente para inovar de verdade, para parar de fazer molde. E mais uma vez, cara, não é que não dê certo, não é que pô, você não deve modelar fulano e tal, mas quanto mais capacidade de inovação, de diferenciação e diferenciação de verdade, não é pegar a porra do negócio, copiar, mudar o nome e achar que vocês criaram a nova Apple. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Quem sou eu para falar, né? Ainda não construí nada, vocês estão acompanhando isso aqui sendo construído. Então, tipo assim, sei lá, talvez eu mude de opinião daqui 2 meses, daqui 2 dias, daqui, sei lá, 2 anos. Não sei. Isso é o que eu estou enxergando de agora, né? É o que eu vou começar a fazer.
Como eu falei, eu não era exemplo para isso, eu leio, mas eu leio bem menos do que eu deveria. Eu leio bem menos do que eu deveria, e eu vou começar a ler mais, porque os problemas do meu negócio eles se tornaram maior. O meu mercado começou a ter concorrentes com muito menos profissionais, né, com preços muito mais baixos. Então, por que caralhos eu vou concorrer com essa pessoa que faz mais do mesmo? Eu vou fazer alguma coisa que nenhum deles consegue fazer. E você pode ter certeza que eu não vou abrir uma mentoria daqui 6 meses para ensinar alguém a fazer isso, caralho. Eu demorei pra caralho para arrumar um diferencial para entender o que constrói o meu negócio para abrir isso para alguém numa mentoria, beleza? Eu abro uma mentoria aí, sei lá, eu vou ganhar em 6 meses o que eu ganharia em 1 ano ou 2 anos com a prestação de um serviço, por exemplo, né, que tenha um diferencial. Mas no final de contas, a prestação de serviço com esse grande diferencial, se você for cada dia inovando e desenvolvendo esse negócio, a longo prazo, isso se torna o que se tornou a EasyTax, que eu usei de exemplo aqui. Uma empresa que foi vendida, se eu não me engano, por 1 bilhão. Não sei exatamente, posso estar falando merda aqui. Você sabe aí quanto que foi? Deixa aí nos comentários aí, me xinga aí, fala aí que eu não sei de porra nenhuma. Entendeu? Então, é, o grande conceito que eu tenho é me desenvolver para chegar num negócio que realmente não é só pela grana, é inovação, ela realmente tem que estar aliada a uma necessidade muito grande. Porque se for uma necessidade muito pequena, ninguém vai pagar porra nenhuma por isso. Então você precisa de ter repertório suficiente e ter associação suficiente. É por isso que você vê grandes CEOs aí, empresários, né, grandes líderes, referências do nosso mercado, de outros mercados, que os caras leem pra caralho. Os caras leem filosofia, irmão. Por que caralho você acha que os caras leem filosofia? Porque o conhecimento que tem hoje, né? Então eu lanço um livro lá sobre liderança. Cara, tenha certeza que tem algo na filosofia que tem associação à liderança. Só que para esse cara que escreveu o livro de liderança em 2025, ele deve ter estudado diversos livros disso, deve ter tido algum tipo de experiência, e ele escreve um livro sobre liderança. Só que aquilo ali está de acordo com a perspectiva de experiência dele, está voltada para a vivência dele, está voltada para o que deu certo para ele, a realidade dele. Não dá para eu dizer que isso é uma fórmula mágica. Então, o que você acredita que funcione melhor? Você ter capacidade associativa, de interpretação, de repertório suficiente para ler algo de filosofia. Caralho, porra, como que isso pode desenvolver a minha liderança aqui dentro do meu negócio hoje? E ter a sua própria interpretação, que é a janela de momento que você está vivendo na pele, é a dor que você está vivendo na pele, é o problema que você está enfrentando no seu negócio. Então, a realidade sua, e você pegar essa capacidade, esse conhecimento, interpretar por si só e colocar ele em prática. Né? Então, eu acredito que a gente está falando aqui de uma linha de conhecimento que ela vem de cursos básicos, depois você vai conhecendo, vai procurando conhecimentos que agregam mais situações, mais áreas do teu negócio ou da tua vida, né? E vai crescendo esse conhecimento até se chegar em mentorias muito boas, masterminds. Então não estou dizendo que esse é um mercado ruim, até porque eu estou nesse mercado, porra. Então não tem como eu falar que esse mercado é ruim, né? Eu não vendo mentoria nem nada, mas eu estou no mercado, presto serviço. Então não dá para eu desfazer do meu mercado, tá? Então eu sei que tem muita coisa ruim por aí, mas, cara, eu passei muito conhecimento bom na minha vida, né? Eu tive experiências muito boas com mentorias, com cursos, etc. Entende? Então, o processo, ele depois de você chegar a isso, você começa a ir para livros mais específicos. Então, livros fáceis, livro de liderança, livro para CEO, livro para gestão, livro para, sei lá, você vai pegando conhecimentos bem direcionados, então para, como melhorar a minha rotina, né? Não que o título seja esse, mas um livro para melhorar a minha rotina, que o cara escreveu aqui em 2020. Um livro para parar de procrastinar. Pô, vou ver a terapia de guerrilha. Você acha que a terapia de guerrilha nasceu em 2019? Não, não foi, cara. Isso é um princípio que veio desde sempre. Ele provavelmente foi estudado, adaptado para o nosso mercado e colocado em prática. Isso é inovação.
né? Eu nem sei se esse conhecimento que eu estou falando faz sentido. Estou usando um exemplo aqui porque eu conheci a terapia de guerrilha em 2019. Então é exatamente isso. E aí você vai aprofundando até, sei lá, tu tá lendo Sêneca, tu tá lendo textos do Marco Aurélio. Eu não cheguei nesse ponto ainda, tá? Sendo bem honesto, eu acredito que é um processo que a pessoa tem que viver. Eu não cheguei nessa fase ainda, mas acredito que talvez eu chegue, talvez seja necessário, né? Então, o meu conselho, cara, é se você já chegou nessa fase e ainda continua comprando curso por aí, pô, tu tá com um negócio, tu tem uma equipe, tu tá pensando em crescimento, sai dessa bolha, cara. Sai dessa bolha, vai entender que o mundo é mundo. Eu percebi isso quando eu comecei em grupo de network, de negócio local, na minha própria cidade, e tu começa em evento presencial e tu fala, porra, mano, tem outro mundo aqui do lado de fora. É como se o ser humano tivesse inventado o telescópio, aí ele viu Saturno. Caralho, tem outro planeta, outra bola redonda que parece com o que a gente vive aqui. Antes eles não tinham nem visto onde vivia, né? Então, é sobre isso. Parar de comprar curso para ter sempre conhecimento específico, ou tenha isso, mas comece a agregar o conhecimento um pouco mais profundo também. Né? Mais uma vez, não sou nenhum dos exemplos, mas eu comecei a entender isso. Né? Até o Thales, eu mandei uma caixinha lá para ele, pedi indicações de livros para gestão que não são modinha, que não é todo mundo falando por aí, indicação do guru ali que, porra, sei lá, apareceu ontem. E as indicações dele foram indicações de coisas que não necessariamente têm a ver com gestão e liderança. Livros onde eu teria que, por mim mesmo, tirar a interpretação de associar aquele conhecimento a essa busca pessoal de melhorar o meu ponto de gestão e liderança. Fechou? Bom, já estou com mais de 20 minutos de vídeo aqui, não vou me estender. Acredito que quem pegou a mensagem vai ser útil, a mensagem para você. Né? Se você achou uma merda isso aqui, é só tu esquecer que tu viu, e espero que nem tenha chegado até o final. Mas se você assistiu isso aqui até aqui, cara, eu imagino que fez sentido para você. Né? Então recomendo você me seguir no Instagram, eu posso compartilhar lá com você, pode me mandar uma DM, ou eu posto lá de vez em quando livros que eu esteja lendo, e eu posto também, vou começar a fazer isso agora, na verdade, né? Eu tenho feito isso, mas não tenho colocado essa consideração lá, mas de associar conhecimentos que eu trago no meu dia a dia, de soluções que eu tenho no meu dia a dia aqui na minha empresa, que vão estar associadas ao que eu esteja lendo, talvez. Então eu vou compartilhar esse conhecimento lá, porque agrega vocês saberem como que eu faço isso, como que está acontecendo isso na minha vida, vocês começarem a compartilhar talvez dicas para mim melhorar também, né? Dicas para me ajudar com isso aí, ou livros que você quer compartilhar. Então não deixe de me seguir lá, não deixe de se inscrever aqui para acompanhar isso. Mais uma vez, eu estou na construção de um negócio, né? Comecei uma empresa do zero, então já tive outras empresas, então comecei um negócio do zero, tenho outra empresa onde é que eu sou gestor comercial, mas o que eu quero trazer aqui são conhecimentos que eu comecei a ter agora, que eu estou começando a enfrentar novos desafios. Né? Então eu quero compartilhar esse crescimento aqui com vocês. Se você tem algum conhecimento para compartilhar, também deixe um comentário aqui, mete o like aí para a gente crescer um pouco esse canal aqui, para trazer pessoas que podem ser ajudadas, que podem ter esse conhecimento compartilhado. Fechou? É isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo.